Quinta-feira repleta de notícias. Cristiano Zanin tomou posse na tarde de hoje no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A cerimônia contou com a presença de cerca de 350 pessoas, entre amigos, familiares do magistrado, além do presidente Lula e de autoridades e parlamentares. Zanin chegou ao STF após ser indicado pelo petista e será aprovado pelo Senado. O novo ministro deve assumir cerca de 520 processos herdados de Ricardo Lewandowski. A maioria dos casos trata de temas de direito administrativo e direito público, inclusive de casos relacionados à gestão de Jair Bolsonaro. Mas a primeira ação que Zanin deverá participar está relacionada à criação do juiz de garantias. Vamos gerar com os nossos comentaristas? Vamos começar com o José Maria Trindade, que chega ao vivo diretamente de Brasília, capital federal. Zé, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Posse de Cristiano Zanin como novo ministro do Supremo Tribunal Federal, ele que substitui Ricardo Lewandowski. Qual a expectativa para a atuação do novo magistrado, hein, Zé? O que podemos esperar dele? Uma atuação mais conservadora ou mais progressista? O que esperar? Eu estou chegando de lá, viu? Uma posse bem disputada. O estacionamento lá do Supremo lotado de carros pretos aí, o sinal de que todos os presidentes de tribunais e autoridades foram exatamente essa posse, viu? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Elaine. Seja bem-vinda aqui. Boa noite, Mota. Boa noite, Pavinato. E boa noite a você, que sempre está aqui nos prestigiando, acompanhando os pingos nos is. Olha, foi uma cerimônia rápida, de 15 minutos, praxe. A presidente Rosa Weber até quebrou ali o protocolo e não fez um discurso, mas deu boas-vindas ao novo ministro Cristiano Zanin. E ele está animado, né? Espero que esta toga nova que ele vestiu hoje, né, pese sobre os ombros dele. Ele, evidentemente, veio de um ninho progressista e é mais progressista. Ele é progressista. E isso acaba continuando esse desequilíbrio no Supremo Tribunal Federal. Olha, Daniel, me disse uma certa vez um ministro de que nos primeiros 15 dias, quando se chega ao Supremo Tribunal Federal, se sente extremamente grato à indicação do presidente da República, as conversas com os senadores e o voto do Senado para aprovar, e nesses 15 dias um estado de alegria, fica nessa gratidão e depois a toga pesa. E ele descobre de que não pode ser removido, né? Ele fica até completar os 70 anos, o salário dele não vai diminuir e não há nada que possa interferir na sua atitude e na sua decisão do Supremo Tribunal Federal. Uma vez eu perguntei ao então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, sobre a relação dele com a CM, e ele me deu uma resposta: ninguém interfere na consciência de um presidente da República a não ser a sua própria consciência. E eu acho que o ministro do Supremo deveria ser assim também, ou seja, ninguém, nada pode interferir num voto, que é uma decisão, na verdade uma sentença de um ministro do Supremo, do que a sua própria consciência. E essa história de ficar grato a quem indicou, que fique para o passado. Ele agora é ministro do Supremo e esta toga preta, ela é simbólica, mas definitiva no sentido de que agora, Zanin, o senhor é o ministro do Supremo Tribunal Federal com todas as prerrogativas e com todas as garantias que a Constituição dá exatamente para que se tenha esta independência. Olha, o que eu vi e que eu conversei por ali é o seguinte: foi uma posse prestigiada. Os presidentes dos tribunais, presidente da Câmara, Senado, presidente da República, todos ali batendo palmas para o novo ministro do Supremo. É um cargo importante. Isso acabou provocando, antecipando o debate sobre a sucessão da ministra Rosa Weber. Ela não sai agora, outubro, né? Mas desde já a pressão está muito grande. Há um grupo forte que quer que o presidente Lula indique uma mulher para pelo menos manter esta relação que é desequilibrada, se levar em consideração o número de mulheres no Brasil, mas quer que o presidente indique uma mulher. Mas um grupo forte ali de políticos quer exatamente que o presidente indique outro progressista, exatamente para se contrapor aos conservadores que chegam cada vez em maior número ao Congresso, na política e na atividade aqui em Brasília. Portanto, foi um momento importante essa posse do Zanin
extremamente ligado ao presidente Lula, né? Em certo momento eu achei até que o Congresso ia resistir ao nome dele, tamanha a ligação. Ele era advogado do presidente da República. Mas o Congresso foi num passe de mágica, de repente disse, não, ele é aceito e ele é popular por aqui. E a gente viu no Senado que realmente isso aconteceu. Portanto, Daniel, respondendo diretamente à pergunta, é mais um progressista do Supremo Tribunal Federal e haverá outro progressista, segundo as avaliações que eu tenho, em outubro, substituindo Rosa Weber, né? São as indicações de um presidente que foi eleito, mas todo mundo sabia que ele iria indicar pelo menos 2 ministros aqui para o Supremo. Tá certo, seguimos no nosso giro inicial de análises, vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota com a gente, tratando, claro, dessa questão que abre o programa, Cristiano Zanin empossado como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Há sinalizações de que a presidente da corte paute antes da sua aposentadoria outros temas sensíveis como aborto, por exemplo. O que nós podemos esperar de Cristiano Zanin nesse início de atuação como ministro da Corte, hein? Seja bem-vindo. Boa noite, Daniel, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite, nossa audiência. Essa é a pergunta que o Brasil inteiro está se fazendo agora. Às vezes, a gente tem a impressão de que todos os temas polêmicos que já foram um dia discutidos no Brasil estão agora alinhados para ser decididos através de decisões judiciais. O histórico do novo ministro, inevitavelmente, estará sempre ligado à sua atuação em um caso famoso que mudou a história recente do Brasil de uma forma inesperada. Agora, o novo ministro foi aprovado com folga pelo Senado, como disse Zé Maria. Provavelmente contribuiu para isso o fato dele ter dado respostas muito boas para as perguntas que lhe foram feitas, né? Agora o Brasil inteiro, o país inteiro, prende a respiração para ver como será a atuação do novo ministro, especialmente nesse momento delicado. É um momento em que não só há muitos temas extremamente polêmicos sendo discutidos, mas é um momento em que o Brasil assiste os 3 poderes testando os seus limites mutuamente. E acho que é justo dizer que a disposição da Corte de apreciar algumas questões de uma forma mais contida é frequentemente deixada de lado. Então, considerando-se o que vem por aí, as decisões, eu acho que hoje a gente ainda vai comentar um julgamento de uma questão extremamente polêmica. Provavelmente o Brasil não vai ter que esperar muito tempo para a gente ter essa resposta. Tá certo, a gente segue fazendo o nosso giro inicial. Com a gente aqui nos estúdios da Jovem Pan News em São Paulo, Elaine Keller, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Elaine, o passado de Cristiano Zanin, a conexão dele com o presidente Lula, foi defensor de Lula, deve obrigá-lo a se declarar impedido ou impossibilitado de julgar ações decorrentes da Lava Jato? Isso está no radar? Sim, completamente. Boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem. Boa noite, bancada. Muito obrigada pelas boas-vindas, José Maria Trindade. Boa noite, Mota. Sim, e justamente por conta disso, a gente deve lembrar que o ministro Dias Toffoli, ele saiu da primeira turma e foi para a segunda turma, né? Só para quem está nos ouvindo e nos assistindo entender, a segunda turma é justamente a turma dentro da corte que discute aí os processos da Lava Jato. Então, o Dias Toffoli mudou para esta turma de modo a deixar sua vaga aberta ali para ocupação do Zanin, justamente para ele não ter que julgar os casos da Lava Jato. Agora, a indicação de Zanin, eu tive já a oportunidade de falar algumas vezes aqui na Jovem Pan, é complicada, porque não é só uma questão dele ser uma pessoa do relacionamento do presidente, mas ele defendeu, né? Inclusive, ele logrou êxito em temas importantes, em teses importantes da Lava Jato.
Então, de fato, a nomeação dele, a indicação dele para o cargo de ministro era algo muito questionável, né? Mas a gente espera que ele siga dentro da imparcialidade, né? Como sempre se espera de um ministro e de um togado, e que, mais do que isso, que a próxima vaga a ser ocupada no lugar da ministra Rosa Weber seja por uma mulher. Essa é a nossa torcida, né? E uma mulher da fibra e da coragem da ministra Rosa Weber. Vale lembrar que a ministra, ela não se privou de pautar temas muito complexos e críticos. Ela foi muito corajosa no tempo em que esteve na corte. Então, a nossa torcida é para que o presidente agora indique para a vaga da ministra Rosa Weber também uma mulher e que ela tenha o mesmo preparo, o mesmo notório saber de Rosa Weber e a mesma coragem que teve a ministra até então. Tá certo. Também com a gente aqui no estúdio, como todos os dias, Tiago Pavinato. Pavi, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. O ministro Zanin vai assumir a relatoria daquela ação que trata das acusações de omissão do governo Jair Bolsonaro durante a pandemia, além de outras pautas que interessam ao governo Lula. Ele certamente vai assumir com muitos holofotes voltados para si. Os questionamentos serão inevitáveis. Óbvio. O que o Brasil deve esperar de Cristiano Zanin? Bom, vamos lá. Boa noite, Caniato. Boa noite, Elaine. Bem-vinda. Boa noite, Mota. Boa noite, Zé. Boa noite, nossa audiência. É uma questão complicada. No direito, quando a gente estuda, a gente, quando pensa na filosofia do direito, na teoria geral do direito, né, nos princípios básicos, a gente fala do ser, que é aquilo que é, e do dever ser. Como deve ser para que haja harmonia, para que haja paz. E o dever ser, ele é esse campo em que está situado o direito, as leis, a justiça, ou seja, o julgamento de casos concretos à luz do direito, de maneira a fazer-se justiça numa relação em que uma injustiça ocorreu, onde a justiça foi rompida. No dever ser, nós temos que esperar de um ministro, aliás, nós temos que esperar de qualquer magistrado, seja um juiz de primeira instância, seja ele um mediador, nem precisa ser juiz, aquele que faz medidas de resolução de conflitos extrajudiciais para tentar desafogar o judiciário, tentar chegar a um acordo de maneira menos conflituosa entre as partes que se desentenderam. Um mediador, um árbitro, um juiz de primeira instância, um desembargador nas segundas instâncias e os ministros nas instâncias especiais, como no STJ, no STF, no TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, e no Superior Tribunal Militar, todos são juízes, são magistrados. Da mesma maneira que pode ser considerado um magistrado, um mediador e um árbitro, porque a sua decisão tem força de decisão judicial, tem força de sentença. Logo, um juiz, um magistrado, pode não ser, porque nenhuma pessoa é imparcial. Todos nós temos preferências, todos nós temos convicções. Mas uma pessoa que, como qualquer outra, é imparcial, tem suas preferências e convicções, quando assume um cargo de magistrado, ela precisa aparentar a imparcialidade. Mas como é que se faz isso? Enganam-se as pessoas que levam as suas demandas ao Poder Judiciário ou aos meios de solução de conflito extrajudiciais? Não. É de uma forma objetiva que se mostra a imparcialidade. Se mostra a imparcialidade através das formalidades, dos ritos, dos rituais. Um juiz, um magistrado é uma pessoa como qualquer outra. Pode ter seus preconceitos, pode ter sua ideologia, mas no exercício da atividade da magistratura, ela precisa aplicar o direito de forma imparcial. Como isso se dá? Isso se dá aplicando a lei, que é uma para todos, da mesma forma, para A ou para B, de maneira que a gente consegue notar se um juiz é imparcial ou não. E a gente está preocupado já há algum tempo com o Brasil, porque
o que nós temos visto dia após dia é a aplicação da mesma lei para um e para outro de maneira distinta. Às vezes para um outro a lei nem se aplica, e às vezes para aquele um, quando não há lei severa o bastante, cria-se uma norma através de interpretação, através de princípios abstratos, o que não pode acontecer com o judiciário. E eu digo isso porque eu posso dizer o que eu espero de um novo ministro. Eu espero de um novo ministro que ele haja como um magistrado. Então, eu quero acreditar que o Cristiano Zanin ele vai se portar como um magistrado, até porque na sua sabatina no Senado ele disse que reconheceu que se notabilizou por encarar um sistema de perseguição criminal que descartou as garantias do direito penal e do direito processual penal. Logo, se ele mesmo reconhece ter se notabilizado numa batalha como essa, espero que ele seja um juiz garantista e não progressista. Garantista e respeite a lei. Mas fica complicado quando nós falamos, por exemplo, dele julgar os casos do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma vez que o próprio Supremo Tribunal Federal abraçou a objetificação da suspeição de Sérgio Moro enquanto juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, que condenou em primeira instância, condenação esta que foi anulada no próprio Supremo, e uma das razões objetivas foi a suspeição de Sérgio Moro, e ela se objetificou como aos olhos do Supremo? Pelo fato de que Sérgio Moro deixou a magistratura, deixou o cargo de juiz federal e foi assumir um ministério no governo de Jair Bolsonaro. E por que isso se objetificou ali? Isso ficou objetivado ali porque Jair Bolsonaro, ele ascendeu, subiu, foi eleito presidente da República com um discurso anti-PT, anti-Lula, mais especificamente. Logo, se aquele juiz que tirou da corrida presidencial, de uma certa maneira, alguém que é o objeto da contenda política do candidato que ganhou, enquanto o outro não estava, não podia concorrer, o Supremo Tribunal Federal entendeu, ora, se este juiz agiu como uma parte e logo assumiu o inimigo político de Lula, ele deixa a magistratura, que é uma carreira muito interessante, confortável e recompensadora no Brasil. E assim deve ser. Mas ele deixou essa carreira para ser um ministro desse presidente, que é o inimigo declarado de Lula, então ele não tem, ele é suspeito, ele não tem idoneidade, ele não tem imparcialidade, o mínimo de imparcialidade para julgar, então declarou-se a suspeição. Da mesma maneira, deve ser encarado o fato de Cristiano Zanin julgar os fatos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não poderia, por esta régua estabelecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, vir a julgar, ele não poderá vir a julgar esses casos contra o Jair Bolsonaro, uma vez que ele foi o advogado de defesa que não só defendeu o seu cliente, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contra as acusações vindas do Ministério Público Federal, bem como, e ele mesmo admite na sua saga pelo Senado, ele defendeu o seu cliente contra o juiz Sérgio Moro, que tornou-se objetivo por ter feito esta aliança política sendo ministro, muito embora tenha saído atirando sem cessar e sem que ninguém entendesse, porque ele faz, o Sérgio Moro, eu já disse aqui, ele é bobo, então ele faz acusações, ele saiu do ministério acusando o Bolsonaro de um monte de coisa que ele não comprovou, dizendo coisas que não eram pertinentes e assim já tinha trazido para o STF o argumento objetivo da sua suspeição, mas como o Cristiano Zanin se notabilizou, segundo ele próprio, por enfrentar esse juiz que não tinha imparcialidade, uma vez que esse juiz deixou a magistratura e fica implícito nas entrelinhas para ser ministro do Bolsonaro, ele não poderia julgar, ele não poderá vir a julgar o ex-presidente Bolsonaro. E depois eu acredito que a gente vai falar dessas outras pautas, porque esta questão do aborto e da discriminação das drogas é um tema bastante interessante, mas vamos ver como a coisa anda.
e eu trago se isso couber aqui no decorrer do programa.